Olá, professor Diego do Fusão. Tudo bem? Vamos então para mais uma aula. Aula de Relações Internacionais. Comércio internacional. O próprio nome diz. O que você entende por comércio? O que você entende por comércio? É só começar a falar que a cachorra começa a latir. Bom, comércio, você com certeza já deve ter visto, né? Padaria, mercado, qualquer lugar onde se trata de compra e venda de produtos e serviços, correto? Então vamos falar sobre não só sobre isso, como também vamos falar sobre os fluxos comerciais entre países e regiões do mundo, ok? Os países entre si têm os seus comércios, certo? Então vamos falar sobre isso aí, que é muito legal. Regimes internacionais de comércio exterior. Regimes internacionais, como eu já havia falado nos capítulos anteriores, lembrando para você, isso é apenas uma explanação da matéria, os regimes internacionais, os regimes Miyoki, os regimes internacionais do comércio, desculpa, gente, do comércio exterior, como é que funciona? Quais são as leis que se aplicam sobre isso? Como que é na prática, ok? Aspectos políticos do comércio internacional, a lógica do mercado e a lógica das autoridades nos governos e organismos internacionais e instituições e práticas que regulam o comércio regional e multilateral na atualidade. Nossa senhora, que isso? Que palavrão é esse, hein Diego? Tá difícil, tá complicado. Não tá difícil, tá complicado não. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo no privado, no WhatsApp, lá pelos grupos. É só você clicar lá que você certamente vai me contar isso se você já não tiver o meu telefone de contato, beleza? Qualquer dúvida é só falar comigo, é só você dar um grito que eu vou correndo. Muito bem, então vamos seguir então para o próximo slide. Sem mais delongas, vamos lá. Os fluxos comerciais entre países e regiões do mundo. Antes da gente entender como que funciona, é importante que você entenda por que disso, certo? E tem um fato histórico para isso. Olha só, as coisas não acontecem à toa, tem uma razão de ser. Por exemplo, ali, ó, na Segunda Guerra Mundial houve um surto. O que é um surto? Que um número crescente muito grande de empresas multinacionais no mundo, principalmente as norte-americanas, europeias e japonesas, certo? E contribuíram também para o processo de globalização, interligando continentes. Globalização por quê? Porque as empresas são originadas desses locais, dos Estados Unidos, norte-americanas, europeias e japonesas, e de lá eles já saem do país, já saem de seus países e vão migrando para os países vizinhos e também para o mundo. Por isso tem o nome da globalização. O próprio nome diz, países e continentes, certo? E o mundo está ligado e globalizado. Você pode perceber um produto, por exemplo, um celular. Não fica você achando, esse celular aqui é da empresa tal e essa empresa tudo bem. A empresa pode ser americana, pode ser europeia, enfim. Mas as pecinhas dele são feitas em vários locais. Existem empresas que fabricam peças específicas de celular, que essas peças são compradas para que possa montar o celular, ok? Então aí uma dica para você. E quantidade de relações nos países, gerando os chamados exportação. Exportação é venda e importação é compra. Exportação é o seguinte, é quando tem produto do Brasil que você vende lá para fora, fora do país. E importação é quando você traz de fora do país para dentro. É o processo que inverso, ok? E aqui vem falando por que esse tipo de coisa aconteceu, multinacionais. Por quê? Por causa disso aqui, ó, por causa dos transportes rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário e principalmente marítimo. A partir do transporte marítimo que ajudou essa parte aí. Você provavelmente já deve ter visto. Você que vai na praia, eu tenho certeza que você já deve ter visto um desse navio que você está vendo aí na sua tela. Esse navio cargueiro, certo? O que é o navio cargueiro? Para que ele possa transportar cargas. Ele não é um navio para transporte de pessoas, ele é um navio para transporte de cargas,
que vem lá de fora, que ajuda na importação e na exportação, através desses containers coloridos que você provavelmente está vendo aí, certo? E aqui está falando ó, que movimenta 75%. Então, 75% das exportações e importações é tudo pelo mar, beleza? Então, tá aí. E também, né, além disso, tem baixo custo e transporta toneladas, certo? Tudo bem, tem um desgaste do barco e tudo mais, mas, poxa, vamos lá, tem uns motores, mas, poxa, ele vem pelo mar, certo? Então, não tem aquela coisa de pneu, essas coisas assim, ele vem pelo mar. Então, se ele vem pelo mar, com certeza, não tem barreiras ali que vão atrapalhar. Então, já fica, com isso, já fica mais barato, tá bom? O transporte, ok? Amém? Então, vamos lá. Não foi. Eita. Então, o meio de transporte que vem ganhando espaço é o aéreo. Parece até aquela baleia, né? Que eu já esqueci o nome. Não lembra aquela baleia, esse avião aí? Então, o espaço aéreo vem ganhando bastante espaço. Por quê? Porque está todo mundo lá no transporte marítimo. Só que o transporte marítimo ele é um transporte barato, porém, ele demora mais. Você não quer comparar um navio com um avião, certo? É lógico que um avião ele vai levar mercadoria de um país para o outro, de um continente para o outro, muito mais rápido do que pelo mar, certo? Então, o espaço aéreo ele vem ganhando bastante espaço e ficando amplamente concorrido com o marítimo. Aqui você está vendo um avião cargueiro por fora e olha só por dentro como que ele é. Isso tudo é para encher de mercadoria dali de baixo até ali em cima, certo? Então, tá aí, ó. Olha aí um dado atual. Existe atualmente aviões cargueiros que possuem, né, capacidade de carga de até 100 toneladas. Gente, 100 toneladas é muita coisa, né? Sem contar o tempo gasto na viagem relativamente pequeno. Por exemplo, um trajeto entre o Brasil e os Estados Unidos é feito por menos de 12 horas. Olha aí, ó. Menos de 12 horas está lá o seu produto lá nos Estados Unidos. Opa, bati aqui na mesa. E vice-versa. Tá vendo só? Olha que legal, olha que maravilha. E como reafirmando no final desse parágrafo que o processo da globalização, claro, tem grana envolvida, com certeza, tem que ter muita grana para poder investir, mas para que a sua empresa possa expandir, os meios de transporte são as principais opções, beleza? Então, vamos pular. Será que agora vai falhar dessa vez? Sempre dá um erro, né? Você se programa, faz tudo direitinho, até ensaia, quando chega na hora, dá ruim. Então, regime internacional, como eu já havia comentado contigo, até nas aulas anteriores, que regime seria o quê? Seriam leis, seriam regras que vão ser aplicadas, tomadas de decisões, para quê? Para que tudo ocorra da maneira certa. Certo? Imagina se uma pessoa tem privilégios. O que é uma pessoa ter privilégio? O que é um país ter privilégio sobre o outro? É que aquele país vai sair na frente. Não é justo isso. Então, é uma lei, certo? Os regimes, para que tudo possa ser aplicado e dentro da legalidade. Se alguém não estiver agindo conforme a lei, vai ser punido por isso, vai pagar uma multa, vai pagar uma indenização, a mercadoria ela pode ficar apreendida, ela pode ser extraviada, ela pode ser mandada de volta para o país de origem. Enfim, então aqui, ó, algumas dicas que possibilitam a formação dos regimes internacionais. Interesse, claro. Se o seu país tem carência de um produto para você produzir algo, você vai querer o interesse em um outro país e vice-versa. A pessoa vai estar interessada no que você tem a oferecer. E é claro que entra aí a questão da importação e exportação. Poder político, certo? Para poder um país ajudar o outro. Normas e princípios, que são as leis, e o princípio de você fazer a coisa certa, fazer a coisa na honestidade. Usos e costumes, ou seja, você ter o hábito de fazer certas coisas, ok? O bom hábito. E conhecimento científico. Você tem que ter um conhecimento do que você está fazendo, você tem que ser um profissional da área, certo? E aqui
está falando que por que todo mundo tem que agir da mesma maneira para que tudo haja na como pode dizer aqui, no sentido de coordenação, assim como orquestra. Já viu aquele maestro que fica lá orquestrando e fica tudo bonitinho, fica tudo certinho, instrumental? Ah, mas eu não gosto de música clássica. Não tem problema não, pode ser qualquer tipo de música, rock. Agora, não tem uma harmonia no instrumento, no cara lá cantando, no vocalista, no back vocal? Então, também tem que ter uma coordenação com tudo, para que tudo ocorra da maneira certa e correta, para que ninguém saia no prejuízo. Tá bom? Beleza. E aqui vem falando, no caso do Brasil, em relação ao comércio exterior. Certo? Opa, tá balançando tudo aqui. Eu esqueço aqui, eu bato na mesa. Enfim, o comércio exterior brasileiro nesses últimos anos mostra que as exportações brasileiras, ou seja, produtos que saem do Brasil e vão lá para fora, vem crescendo cada vez mais e nossos produtos ficando cada vez mais competitivos no mercado mundial, com certeza. Não sei se você já observou uma fruta que você come aqui no Brasil, no mercado, vai ver a mesma fruta que vai ser exportada lá para fora. É completamente diferente. Não pode ter um amassadinho, não pode ter nada de errado, que é uma grande diferença. É claro que tem os produtos aqui, mas em suma, como que é feito? Eu não estou querendo dizer que é porcaria, não, só estou comentando. É lógico que se você quer vender um produto lá fora, você quer fazer, e para ser competitivo com outros, você tem que fazer bonito. Por quê? Porque os produtos também são muito, porque as pessoas são exigentes. E com isso, além de ser competitivo, o quê? Outra vantagem é o preço, certo? Uma banana produzida nos Estados Unidos com uma banana produzida aqui no Brasil, claro. Então, tem que chegar tudo bonitinho, tem que lá, tem investimento em embalagem e tudo. Não pode ter nenhuma falha. Agora, vai ver aqui no Brasil, já viu? Que vergonha que é os produtos que a gente consome aqui? Aí você já vai ter uma ideia, certo? E está falando que está crescendo bem devagarinho, vem conquistando novas oportunidades, certo? E todo mundo está se tornando um comprador do Brasil. Então, balança comercial. O que é isso, balança comercial? Balança comercial é o seguinte, ó, aí eu vi explicando para você, botei entre parênteses, ó, união das contas da importação e exportação de determinado país, que é um grande indicador econômico e diz muito sobre a situação da região. Então, tem lá, você vai pôr a balança para ver como que você faz, se você aumenta o produto, se você diminui, certo? Então, aqui vem falando que tem tendo um bom desempenho, superávit. Superávit quer dizer que é um retorno, que é você ter bastante lucro e menos despesa. Isso é superávit, tá bom? Se você não sabe a palavra, tá aí a dica para você. E que o Brasil vem crescendo muito nesses últimos 15 anos, ele vem crescendo bastante no mercado internacional. Se é mercado internacional, não é nacional, é lá fora e não é no Brasil. São em outros países aí, mundo afora, ok? Desempenho e crescimento econômico. Claro, se você tem produto aqui que você vende lá, vai entrar mais dinheiro no Brasil, vai entrar mais dólares no Brasil. E com isso, você vai faturar mais, tá? E a empresa vai crescer. E a lógica do mercado e a lógica das autoridades de governos e organismos internacionais, certo? E como que isso funciona? Antigamente, para quem tinha conhecimento, eram poucas pessoas. E se eram poucas pessoas, quase ninguém, o conhecimento não era assim muito difundido. Então ficava ali entre os políticos e os religiosos, conforme está falando. E depois, o que aconteceu? Com o passar do tempo, foi se parando com esse negócio de ter aquela tradição familiar, cada família fazia de um jeito, cada pessoa fazia de um jeito. Então entrou a questão da lógica do mercado, certo? Que é um conjunto de técnicas, de implementações para que funcione em prol de um Estado muito grande, tiranizando todas as iniciativas privadas, ou seja, que as empresas privadas, particulares, elas possam botar os seus produtos no mercado e as pessoas comprar,
certo? E a lógica na autoridade de governos e organismos o que acontece? Lógica. Lógica é a maneira de pensar, tá? Autoridade. Lógico, se você é do governo, né? Se você está comandando, é lógico que você vai ter que ter uma autoridade quanto a isso aí, certo? Então, vem explicando. Por exemplo, aí, ó, um exemplo. Se você por um acaso achar dificuldade, vou ter alguns exemplos aí para você. Ó. Tem de ser associada por Estado. Os funcionários estatais têm a faculdade, ou seja, a escolha, ok? De mandar e dar ordens. Você, quando entra numa empresa, não é assim? Você entrou lá, um funcionário estagiário, novo na empresa. Por mais que o funcionário que esteja lá, ele tem o mesmo cargo que você, ele vai te comandar. Ele vai chegar para você, vai falar, ó, aqui você trabalha desse jeito, ó, não pode chegar atrasado, ó, corta esse cabelo, não sei o que, ó, corta essa unha, e assim sucessivamente, tá? Então, um outro exemplo de autoridade, certo? Polícia, né? Às vezes a pessoa está fazendo uma bagunça, barulho alto na vizinhança, aí você vai lá, liga para a polícia para reclamar do seu vizinho que está um som alto, que tem pessoas de idade na sua casa, e você também tem que trabalhar no dia seguinte, acordar muito cedo, então a polícia ela tem autoridade de poder mandar ali. E assim sucessivamente, cada qual com as suas autoridades. Olha aqui, ó, um exemplo meu, no caso. Ó, mesmo modo, também a autoridade do professor sobre os alunos, certo? No meu caso, que é isso? Quem sou eu, né? É lógico, eu simplesmente estou aqui para ajudar. Nós somos todos aqui, ó, todo mundo no mesmo barco, certo? Eu sou professor, você tira dúvida comigo, eu te ajudo, certo? Trocamos ideias, o professor não está entendendo, e um vai ajudando o outro, ok? Há também as autoridades religiosas, a autoridade de pai de família, enfim. Tem que ter uma autoridade para poder comandar e não deixar a coisa ficar assim. Porque se não tem autoridade, se não tem alguém no comando, já não tem um representante, já vira uma coisa chamada, não sei se você já ouviu falar, anarquia. Anarquia é o quê? É bagunça, não tem quem comande. Cada um falando de um jeito, um brigando com o outro, sendo no tapa e ninguém resolvendo nada. Tá bom? Então vamos lá. Opa, não foi de novo. É hoje, né? Ó, já deu ruim. Bom, então, instituições e práticas que regulam o comércio regional e multilateral, regional de regiões, multilateral de vários lados, ok? Na atualidade, o que vem acontecendo hoje, internacionais, certo? O sistema regional multilateral de comércio é o nome dado à estrutura atual em que se regulam as trocas de produtos e serviços no âmbito internacional. Como eu já venho falando aí nas últimas aulas e provavelmente devo ter comentado com você agora há pouco. Olha, tem que ter uma troca, certo? O outro país vai ter algo que você não produz. Da mesma forma, você vai ter algo que o outro país lá não produz. E aí vocês vão sentar, vão na mesa, vão conversar, vão falar, ó, tá bom, ó, os outros países você vende a um preço tal, o saco, o barril, enfim, o quilo, mas para a gente você vende por esse valor, certo? Então, e se a gente comprar será que por tonelada eu comprando por você tem como ter um desconto? Olha, tem, então vamos fazer o seguinte, por que a gente não faz uma troca, a gente cobra um valor, porque tem que ter o serviço, vai ter pessoa trabalhando, a gente troca favores e tal, mas é claro que vai ter que ter um valor financeiro pelo transporte da mercadoria, pela mão de obra, de gente para trabalhar, para custear o maquinário, o transporte. A gente pode fazer um preço camarada, onde nós dois possamos crescer o quê? Juntos. Eu assim, poxa, legal, gostei, ideia boa, tá vendo? Tá aí a dica. E o sistema foi elaborado com propósito para ter livre competição entre países membros. Por quê? Porque tinham países que eram inimigos uns dos outros, então, poxa, um precisa do outro, aí como é que fica? Vai ficar faltando? Vai ficar complicado, certo? Para eliminar os obstáculos do comércio internacional e permitir um acesso cada vez mais amplo de empresas no mercado externo de bens e serviços. Ou seja, liberalizar, ou seja, deixar o comércio internacional livre para que qualquer país possa trocar ideias, conversar um com o outro, tarifas, não tarifas, cotas, barreiras, enfim,
como vem dizendo ali pela Organização Mundial. Claro, é livre, mas tem uma lei ali, né? Não é livre, cada um faz do seu jeito, cada um faz livremente. Não. Tem alguém ali para poder vistoriar e controlar, como a Organização Mundial do Comércio, a OMC, que já foi comentado aí nas aulas passadas. Nossa, professor, mas você está falando disso aí de novo? Eu estou falando porque é uma coisa relacionada, tá bom? Mas você pode observar que não está falando tanto, certo? E, para sua surpresa, aí, ó, já chegamos no finalzinho da aula. Olha que maravilha! Tudo está aí, minuciosamente. Você pode pesquisar, tá tudo no slide. Ai, meu Deus, acabou minha internet. Não tem problema. Tá com um arquivo aberto? Tá aí? Tá no PDF? Tá aí para você, certo? Conforme eu vou colocar no grupo, vou colocar no grupo, ou a essa hora já devo ter colocado para você no grupo esta aula aqui para você, bonitinha aqui no nosso bom e velho PDF, tá? Regime internacional, que significa mundo interligado, após a Segunda Guerra Mundial, o que quer dizer esse surto, o que é exportação e importação, falei várias vezes, os fatores que possibilitam a formação de regimes internacionais, qual o tipo de transporte mais dinâmico, o incremento, dá uma lidinha que você vai encontrar, tá bom? O incremento do comércio internacional ocorreu em razão de dois fatores. Quais foram esses? O nome da estrutura que regula as trocas de produtos e serviços no âmbito internacional, o que é balança comercial, e cite um exemplo de autoridade, tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima.